Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicogeriatra com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Ou seja, aqui você vai ter uma pequena aula e fazendo o nosso curso nós vamos elevar muito, mas muito mais exponencialmente o seu conhecimento. Vamos falar de uma temática muito importante, que é sobre CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, constituem um modelo de atendimento e assistência em saúde mental que foi e aparece como uma política de saúde pública para o atendimento, especialmente de pacientes que precisavam dos hospitais para o tratamento da dependência química e de doenças mentais. Felizmente, esse modelo de tratamento, centrado numa equipe multiprofissional, ele ganhou força e multiplicou suas unidades, a ponto de, inclusive, agora ter alguns, digamos, especializados para alguns públicos especiais, o que faz com que o tratamento fique mais efetivo, rápido, humanizado e, especialmente, muito mais eficiente, até pela territorialidade, ou seja, esse CAPS vai fazer com que o paciente seja tratado na sua região de moradia ou de permanência e ainda com a grande possibilidade de inclusão da família. Então, vamos falar da portaria 3088 de 2011. Então, é uma portaria que fala do ponto de atenção em relação à rede de atenção psicossocial especializada, que é o CAPS. Então, o CAPS tem algumas características que, inclusive, estão presentes em avaliações de processos seletivos, entrevistas de trabalho e também em concursos públicos. Ou seja, o CAPS ele é composto por uma equipe multiprofissional e que atua numa perspectiva interdisciplinar, em que os saberes da medicina, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, educação física, orientador e vários outros profissionais integram-se para que cada uma dessas áreas de atuação ofertem, contribuam para que o paciente tenha o melhor resultado possível para o seu tratamento, com a resolução mais rápida possível de seus sintomas, até porque essa equipe precisa reunir-se periodicamente, discutir os casos e convergirem para algumas decisões que possam atender, lógico, em primeiro lugar, o interesse do paciente. Outra, que atende pessoas com transtornos mentais e também com condições em decorrência do uso de drogas. Ou seja, nós temos critérios diagnósticos tanto para adoecimentos mentais, como também para dependência química. E a dependência química com ou sem comorbidade. Ou seja, dependência de álcool com ou sem depressão, transtorno afetivo bipolar com ou sem dependência de cocaína, enfim. No CAPS é possível sim fazer o atendimento de pacientes que tenham comorbidades também. Ou seja, duas condições psíquicas doentias podem coexistir no mesmo paciente e serem adequadamente tratadas no CAPS. Até melhor, que o CAPS, sendo uma equipe multiprofissional, ele está mais habilitado para assistir de maneira imediata e com a frequência que for necessário, discutida em equipe, a melhor abordagem terapêutica integrada. E atua na área territorial. Isso é muito fantástico, porque quanto mais o paciente tem preservados as suas amizades, o contato com a família, a possibilidade de, assim que ele receber alta, ter a visita de um agente comunitário de saúde, de um profissional da saúde que conheça o seu caso e que possa estar atento ao fato, por exemplo, do paciente não ir ao posto ou não ir ao CAPS, retirar a medicação que tinha agendado, ou o fato de não voltar para as consultas periódicas. Então, a territorialidade, ela corresponde à respeitabilidade, ou seja, o paciente ter o máximo de suas opções, condições, características locais preservadas e facilita também a intervenção do profissional de saúde, mediado de preferência pelo agente comunitário de saúde, quando necessário ou quando em uma condição de dúvida se está ou não seguindo o tratamento.
óbvio que várias das doenças mentais, incluindo também alguns casos de dependência química, o paciente não reconhece-se doente. Ou seja, uma das características do adoecimento é a falta de crítica, a falta de autorreconhecimento desse sofrimento. E, em função disso, naturalmente, alguns abandonam o tratamento. Outras causas de abandono do tratamento, na perspectiva medicamentosa, para mulheres, especialmente ganho de peso em função dos remédios, que infelizmente não acontece com todas, e para homens, as intercorrências sexuais, que também, felizmente, não é para todas as medicações. E as atividades, o tratamento de regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Ou seja, dentro do CAPS também, essa equipe vai elaborar um projeto terapêutico singular ou individual ou caracterizado ou muito específico para o paciente de uma maneira que ele possa ser atendido em sua integralidade, sendo mais grave, de maneira mais intensiva, como, por exemplo, um atendimento 2, 3 vezes por semana. Menos grave, com atendimento mais espaçado, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, até para não ter intercorrência nas questões de trabalho. E casos que já estão em manutenção, que os sintomas desapareceram, podem voltar aí ao atendimento a cada mês, a cada 2 meses. Então, o CAPS, uma outra habilidade muito grande, é de classificar pacientes em mais graves, menos graves e pouco graves ou em manutenção. Ou seja, isso facilita a individualização da assistência através desse projeto terapêutico singular, individual, o que caracteriza junção de forças para o atendimento individual. E articulados com a RAPS e demais redes. Enfim, às vezes, principalmente em cidades muito grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, várias outras, nós temos CAPS e temos unidade básica de saúde no mesmo território. E em uma outra unidade de CAPS, às vezes não dá para atender todas as demandas que tem para o CAPS. Não sendo possível atender todas essas demandas no CAPS, quando esse paciente estabiliza, ele pode voltar a ser atendido na unidade básica de saúde. E a grande mensagem do CAPS é estarem seus profissionais abertos, disponíveis e numa condição de expertise de relacionar em rede com os profissionais da região, com a finalidade de ter o melhor atendimento possível. E projeto terapêutico individual construído pela equipe usuário e família. Um modelo muito importante que tem no CAPS é a possibilidade do paciente participar ativamente das escolhas do seu projeto terapêutico, assim como também a integração de seus familiares. Essa é uma grande vantagem na respeitabilidade do paciente. E permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal dos casos. Voltando àquela questão, que já que tanto dependência química como doenças mentais são condições de evolução crônica, ou seja, que precisam de tratamentos de longo prazo, quando o paciente está sendo abordado e atendido no CAPS, tem toda a possibilidade de, tendo o histórico desse paciente, tendo os contatos de familiares, de profissionais com os quais esse paciente tenha um grande vínculo, uma grande possibilidade de fazer com que eles possam serem acompanhados de maneira atenta, mesmo depois de estarem de altas, alguns casos, ou de estarem em manutenção com retornos mais demorados. Nós temos várias modalidades de CAPS. Então temos o que chamamos de CAPS 1, que são as pessoas com transtorno mental mais grave. Então no CAPS 1, além de serem as pessoas que têm a necessidade de atendimento mais frequente e abordagens mais intensivas, ou seja, por risco de suicídio, por risco de exposição social, por risco de violência, por risco de causar algum dano ao patrimônio ou à sociedade. Então são pacientes que precisam de ter indicação do CAPS de nível 1, que atende todas as faixas etárias e especialmente nos municípios acima de 20 mil habitantes. Embora haja uma ou outra exceção por características peculiares das cidades brasileiras, tão heterogêneas, né? E o CAPS 2 são as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, que precisam ainda de uma condição ou decorrente do uso de drogas de todas as faixas etárias e já em
para municípios com população maior, de 70 acima de 70 mil habitantes. Também tem algumas exceções. E o CAPS 3, pessoas com transtorno mental grave e persistente, e tem uma grande diferenciação no CAPS 3, que é o fato de funcionar 24 horas, onde pode se dizer que tem as correspondentes mini internações ou internações de curta duração para aqueles pacientes que numa abordagem, digamos, menos demorada, de passar 1, 2 dias por semana no CAPS, precisam, em função da preservação de suas vidas, de terceiros, ou de uma proteção, por exemplo, em relação à exposição física, por exemplo, pacientes que têm um quadro de transtorno afetivo bipolar em fase aguda de mania, então pode ter as suas características pessoais e sociais preservadas em uma mini internação, o CAPS 3, sempre com a retaguarda clínica, ou seja, falou em CAPS, precisa pensar automaticamente numa possibilidade de trabalhar em rede, integrado com outros sistemas de saúde. E aqui está para os municípios com mais de 200 mil habitantes, também com algumas exceções. CAPS AD. Esses CAPS são muito respeitados. Nossa, pelas informações dos nossos alunos, egressos, dos nossos atuais alunos, também dos nossos colegas de trabalho, vários professores que trabalham lá e dão aula do nosso curso. O CAPS AD, felizmente, nos últimos anos passou por um amadurecimento muito importante, de modo que atende muito bem pacientes com dependência de álcool, tabaco e drogas e que, assim, precisam cada vez menos de internação psiquiátrica. E, então, o CAPS AD, ele tem serviço de saúde mental aberto de caráter comunitário, nesses municípios também acima de 70 mil habitantes, e atende crianças e adolescentes, uma preferência geralmente por adultos. E o CAPS AD 3 atende adulto, criança, adolescente, com necessidades clínicas contínuas, especialmente quando tem intercorrências, além da parte psíquica, além da parte psiquiátrica, além dos danos, consequências mentais, também que sofrem por consequências físicas. Caso, por exemplo, de pacientes que tiveram infarto em função do uso, infarto agudo do miocárdio, em função do uso de cocaína, ou que, pela condição de uso de drogas injetáveis, tiveram contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, ou de doenças sexualmente transmissíveis, mesmo em pacientes que não tiveram os cuidados de prevenção durante as relações sexuais e acabaram adoecendo do ponto de vista da infectologia. E nos municípios acima também de 200 mil habitantes, o CAPS AD 3. E o CAPS I, esse é um CAPS também muito legal, ganhou amadurecimento, resolutividade nos últimos anos de maneira muito importante. Ele atende crianças e adolescentes com transtornos mentais. Fica aquela discussão, se crianças e adolescentes que fazem uso, abuso, ou que têm critérios correspondentes à dependência química, se devem ser tratados no CAPS infantil ou não. Isso é discutível, né? E não é muito consensual. Eu, particularmente, posiciono que o CAPS infantil tem plenas condições de atender crianças e adolescentes com abuso, dependência e pelas consequências do uso de álcool e drogas, que infelizmente é uma quantidade importante de pessoas que precisam de um tratamento infantil especializado em saúde mental na parte de dependência química. E é um serviço aberto com características de atendimento, perspectiva comunitária e nos municípios também acima de 150 mil habitantes. Essas questões de quantidade de mil habitantes, às vezes a gente nota que tem uma certa flexibilidade em função das características locais de saúde mental. Então, esta nossa explanação sobre CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ele procura trazer uma mensagem de otimismo em relação à saúde mental brasileira, porque trata-se de um modelo que tem um acolhimento e uma assistência para uma grande quantidade de pessoas, que previne internação e também, nessa perspectiva multiprofissional, dá oportunidade muitos profissionais de saúde terem atuação profissional nesta área tão legal, tão instigante e onde nós como profissionais de saúde temos uma gratificação muito grande do nosso empenho em melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de ser também, historicamente, um local de trabalho de boa remuneração.
Então, nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós temos um grande foco em formar pessoas que possam participar de maneira muito competitiva em processos seletivos, em exames de avaliação, entrevistas de trabalho e concursos públicos para atuação em CAPS. Ou seja, precisa ser um profissional com essas características que nós falamos, especialmente ter o perfil e a disponibilidade de trabalhar em rede, ter o perfil e a disponibilidade de discutir de maneira madura em equipes multiprofissionais, aceitar ter as suas opiniões, óbvio, tecnicamente contestada, ter uma capacidade de argumentação proativa, sempre baseado na ciência, para ofertar o melhor posicionamento no tratamento dos nossos pacientes. Então, a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais é uma pós-graduação já bastante madura, muitos anos nessa parceria com a Unip, centenas de alunos formados com grande performance, atuando em CAPS de São Paulo e do Brasil inteiro. E a nossa pós-graduação tem características especiais. Uma delas é o fato de nós sempre estarmos focados em ofertar conhecimentos que deem segurança tanto profissional, ter a melhor prática clínica baseado na ciência, como também de dar segurança ao paciente que vai ser o beneficiário final do nosso ensinamento. Ou seja, nós formamos profissionais que possam atuar em CAPS, NAPS, RAPS, especialmente essa aula sobre CAPS, da melhor maneira possível, aplicando os conhecimentos mais atualizados. Esses conhecimentos, eles são ministrados por professores que necessariamente, além do domínio intelectual, além de terem conhecimentos da área, com artigos científicos atualizados, participação em livros, bancas de teses, também atuam na prática clínica, atuam em equipe multiprofissional. Ou seja, os nossos professores, eles ministram aulas a partir da experiência que estão fazendo, a partir da atuação clínica e de suas experiências clínicas no campo de trabalho, baseado nos conhecimentos mais atualizados possíveis. E além disso, é de investimento muito justo, ou seja, nós facilitamos ao máximo as pessoas realizarem os nossos cursos, porque nós temos como missão a melhoria, de maneira objetiva, a melhoria da saúde mental no Brasil, com melhores profissionais, com formação de excelência e que possam aplicar esse conhecimento em prol do benefício dos pacientes terem tratamentos de resultado mais rápido e que retomem sua qualidade de vida, condição de trabalho, condição de retorno à vida familiar com brevidade. Então, para facilitar o investimento, nós, mesmo o curso tendo duração de 12 meses, pode ser pago em até 18 vezes. Muito legal, muita alegria para a nossa equipe, que vários profissionais ainda durante o curso de pós-graduação, até porque é bastante facilitado em termos de investimento, já vão, ao longo das primeiras semanas, adquirindo conhecimentos que deixam-os mais seguros para participar dos processos seletivos, serem aprovados. Então, vários dos nossos alunos têm o primeiro emprego, o primeiro trabalho, a partir do início da nossa pós-graduação, que estamos sempre reforçando tanto a autoestima e oferecendo conhecimentos para que participem competitivamente no mercado de trabalho. Então, muito comum os alunos agradecerem que já vão fazendo o curso, participando do trabalho. Uma característica também especial, vários alunos já durante a pós-graduação, logo depois de concluí-la, assumem posições de liderança, chefia, o que faz com que também tenhamos muito orgulho de alunos egressos nossos tendo a participação aí em posições de liderança, posições de formação, docência, enfim, muito gratificante. E tem um link aqui abaixo do seu vídeo com todas as informações sobre o programa pedagógico da nossa pós-graduação, o investimento, a política de descontos. Política de descontos muito legal, especialmente para ex-alunos da Unip e para funcionários das empresas parceiras da Universidade Paulista ou da Vida Mental. E se você não se encaixa em uma dessas condições, pode entrar em contato conosco, teremos grande prazer em acolher as suas dúvidas. Ainda mais, para facilitar e tirar todas as suas dúvidas do nosso curso,
nós estamos disponibilizando o telefone 0800 010 9000 da Unip. Podem ligar de todo o Brasil sem custo. E para quem mora na Grande São Paulo, o telefone fixo 11 2166 1066. Nós da equipe Vida Mental não queremos que você tenha nenhuma dúvida para facilitar a sua matrícula e o início do curso. Por isso, podem escrever diretamente para o meu e-mail lobo@vidamental.com.br e eu, como coordenador, terei grande prazer em orientá-lo. Assim como também podem escrever em WhatsApp, mensagem de texto, ligar direto no meu telefone 11 99622 8835. E na nossa equipe pode também trocar mensagem por WhatsApp, mensagem de texto ou ligação direta no 11 99 901 6189. Dessa maneira, eu, Eldio Lobo, como coordenador do curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, quero reafirmar a nossa missão de levar você, profissional de saúde mental, a um nível além para competir fortemente no mercado de trabalho, ser altamente resolutivo num trabalho em equipe e contribuir muito para o amadurecimento do modelo de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Dessa maneira, fica aqui o meu forte abraço e estamos lhe aguardando na inscrição, matrícula e início do curso para um forte abraço. Queremos muito levá-lo a um nível além.